best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots. Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui para a gente poder fazer uma videoaula e vocês não perderem conteúdo. Muito ao contrário, que vocês possam dar continuidade ao conteúdo que a gente estava vendo na escola, numa nova fase, que é essa necessidade que todo mundo tem de ficar em casa. Mas a gente não pode ficar em casa sem estudar. Então, por isso eu preparei para vocês essa aula 1. Essa aula 1 é sobre as relações ecológicas nos ecossistemas. E essa aula é referente ao capítulo 2 que a gente já estava estudando antes de entrar no período de quarentena. Essa aula a gente vai ver aqueles conteúdos que vocês já viram um pouquinho comigo, que foram ecossistemas aquáticos, ecossistemas terrestres, a parte, né, a divisão dos ecossistemas aquáticos, ou seja, plâncton, nécton, bento. A gente vai falar sobre os níveis de organização dos seres vivos, ecologicamente falando. E depois a gente vai terminar com cadeia alimentar e teia alimentar. Então, todas essas informações estão nessa aula aqui. Eu peço que vocês prestem muita atenção, separem horários específicos para que vocês estudem. O material didático precisa ser acompanhado e vocês precisam fazer as atividades propostas, tá bom? Eu peço bastante responsabilidade e que vocês possam aproveitar, que vocês possam compreender da melhor forma possível, tá bom? Um beijo! Olá pessoal, então a aula de hoje vai ser sobre o capítulo 2, os seres vivos na Terra, tá? Então vamos falar dos ecossistemas terrestres, né? Nos ecossistemas terrestres a gente vai ter vários fatores, né? O que a gente conhece como fatores bióticos ou abióticos, ou seja, seres bióticos ou abióticos. Os seres bióticos são aqueles que possuem vida, né? Então é toda a parte viva do ambiente, animais, vegetais, fungos, bactérias, etc. E a gente vai ter a parte abiótica, ou seja, são seres, são coisas, né? São minerais, aqueles que não possuem vida, ou seja, a água, o ar, rocha, solo, a luz, né? A radiação solar. E aqui a gente tem, dos ecossistemas aquáticos, a gente vai olhar que também tem, mesma coisa, o ambiente biótico e abiótico. Só que aqui a gente vai ter a separação desses ambientes aquáticos de acordo com a locomoção dos seres que vivem neles. Então, temos aqui, ó, quando a parte de plâncton, né, é quando os seres vivos não possuem formas de se locomover. Então, são organismos que não se locomovem, eles flutuam na correnteza, são levados à deriva. E dentro do plâncton tem duas separações. Tem o fitoplâncton, que são seres também que vivem à deriva, porém eles são levados, né, pela correnteza e fazem fotossíntese, como por exemplo as microalgas, e a gente vai ter o zooplâncton, que também são micro-organismos, né, ou seja, invisíveis a olho nu, que vivem à deriva, porém que não fazem fotossíntese, são os microcrustáceos, né? A gente vai ter o bento, são animais, né, que vivem aderidos ao subsolo marinho ou qualquer ambiente aquático, né? Exemplos são esponjas e corais, ou seja, eles são fixos ao substrato. Substrato é o solo marinho, o solo do ambiente aquático. E o nécton? O nécton são aqueles seres vivos que nadam com facilidade, vencem a correnteza, né? Então, tanto pode ser mamíferos aquáticos como peixes também. Aí a gente vem aqui para a gente entender qual é a diferença entre habitat e nicho ecológico, né? Então, se você olhar bem esse esqueminha aqui, o habitat é o lugar que o animal vive, né? O animal, a planta, enfim, né? É um lugar que ele está vivendo num determinado ambiente, num determinado ecossistema. Já o nicho ecológico é como ele se comporta naquele local, ou seja, qual é a função dele naquele local, ou seja,
basicamente é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é sobre a cadeia alimentar, ou seja, a função na cadeia trófica, né? Então, seria essa a diferença entre habitat e nicho ecológico. Habitat é o local mesmo, né? Restinga, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, né? O local onde ele vive. E o nicho ecológico é a função naquele ambiente, em nível trófico, ou seja, em nível de cadeia alimentar. Qual é a função que aquele animal executa naquele local. Então, a gente vê aqui uma imagem até que eu tirei do livro de vocês, do material, que é a organização ecológica dos seres vivos, né? Então, a gente já tinha visto um pouquinho dentro de sala de aula, mas vamos novamente revisar. Então, tem o organismo. Então, pode ser qualquer organismo, ou seja, qualquer espécie. O grupo de espécies, né, semelhantes forma uma população. Agora, quando várias espécies, né, diferentes, ou seja, populações diferentes, por exemplo, espécies de uma determinada árvore, espécies de onça, espécies de bactérias, espécies de enfim, leões, pacas, qualquer animal, né, no caso. Quando essas espécies diferentes vivem em harmonia no local, a gente chama de comunidade. E aí, mas essas comunidades todas, elas podem interagir num determinado ambiente, formando o que a gente conhece de ecossistema. Então, o ecossistema, se a gente for pensar, por exemplo, Mata Atlântica, né? Então, na Mata Atlântica, a gente sabe que tem vegetais e animais próprios, adaptados para aquele local. E aí, todos os ecossistemas juntos, a gente sabe que formam o que a gente conhece de bioma, né? Que são ecossistemas semelhantes, ou seja, suportam ali, né, determinadas variações de temperatura, de chuvas, né? E o conjunto de todos os biomas forma o nosso planeta, né? A biosfera. Aqui a gente vai dar um outro exemplo novamente de cadeia alimentar, né? Então aqui está falando algumas coisas, dando alguns exemplos. Então, cadeia alimentar nada mais é que o fluxo de energia, né? Então, o fluxo de energia no sentido de um ser vivo ser alimento de outro ser vivo, tá? Já as teias alimentares não, ali são várias cadeias juntas, onde os animais eles podem executar várias funções, né, na teia alimentar. E aqui, ó, um exemplo e também uma revisão, né? Os níveis tróficos. Que níveis tróficos são esses? Então, a gente vai ter produtores, são organismos autotróficos, vou falar disso no próximo slide. Consumidores e decompositores. Aqui está um exemplo de cadeia alimentar, tá? A seta indica que a planta, né, o vegetal, é o alimento do grilo. O grilo, por sua vez, é o alimento do sapo. O sapo é o alimento da cobra e a cobra é o alimento do gavião. E aqui vem as denominações dos níveis tróficos. Então, a gente vai ter o ser produtor, aquele que faz fotossíntese, né, que é a planta. O consumidor primário, o consumidor secundário, o consumidor terciário e quaternário. E aqui a explicação dos níveis tróficos, né? Então, produtores. O que são seres produtores? São aqueles que fazem fotossíntese e produzem seu próprio alimento. Exemplo, plantas e algas. Os consumidores primários, quem são eles? São animais que consomem os produtores. Então, são os animais que a gente chama de herbívoros. Aqui está um exemplo, girafa e grilo. Os consumidores secundários já são carnívoros, eles consomem os organismos herbívoros. Os terciários também são carnívoros, eles, né, consomem os secundários, e os quaternários consomem os terciários. E os seres decompositores são aqueles que vão se alimentar de organismos mortos em decomposição, ou seja, vão se alimentar da matéria orgânica. Quem são os seres vivos decompositores? São as bactérias e os fungos. Aqui a teia alimentar está mostrando aqui os níveis tróficos e a gente vê que vários animais podem ocupar níveis tróficos diferentes, eles podem se repetir, né? E aqui são várias cadeias juntas, né? Integradas, e é isso que ocorre na natureza mesmo. A gente estuda uma cadeia alimentar separada, mas na verdade o que existe na vida real é uma teia. E agora vamos praticar, né, meu povo?
Então vamos lá, ó, exercícios do livro para vocês fazerem 265, 266 e 267. Vamos fazer esse exercício primeiro, depois eu vou postar um novo vídeo fazendo correção para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então um grande beijo, estudem bastante, fiquem com Deus e até a próxima.